E no vídeo de hoje, a lei número 2, correspondência. Eu acho que de todas as leis que existem, a segunda lei é que realmente mais me toca, mexe comigo. Em primeiro lugar, antes da gente entrar a fundo no que a correspondência, que a segunda lei representa na nossa vida, vamos entender uma coisa, né? Não sei se você conhece o tarô, se você joga tarô, se você já ouviu falar sobre o trabalho do tarô, né? Mas tem uma das lâminas lá que fala exatamente o que é a correspondência. Não sei se você conhece a lâmina do mago, do Rider-Waite, tarô clássico do Rider-Waite. Como é que se manifesta o sujeito, o personagem da lâmina? Você já percebeu? Ele bota um braço para cima e o outro para baixo, apontando um para cima e outro para baixo, que é o que exatamente existe diante dessa lei. Correspondência, tudo que está acima é como tudo que está abaixo, tudo que está dentro é como tudo que está fora, e vice-versa. Agora que a gente falou e apresentou a lei da correspondência, vamos entender como isso se desenvolve? A correspondência traz o senso de igualdade que habita entre diferentes dimensões, e não apenas dimensões espirituais, mas dimensões do nosso ser, né? Tudo que está afora é como tudo que está dentro. Ou seja, tudo aquilo que me incomoda no mundo afora está falando muito mais de mim do que do mundo afora mesmo. É a tal da frase. Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala muito mais de Pedro do que de Paulo. Entende como se desenvolve? Um dos primeiros conceitos terapêuticos que difundem muito os conceitos junguianos, que ele fala exatamente desse conceito, né? Tudo aquilo que te incomoda está falando muito das suas dores pessoais. E é aí que a gente começa a entender como acontece isso a nível emocional e mental, né? Se a gente olha o mundo afora, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que se manifesta, e muitas vezes, poxa, como é que você vê o mundo? Ah, o cara só repara na política, na guerra de esquerda e direita, na guerra que está acontecendo do outro lado do planeta, na política aqui, no preço daquele negócio, no preço disso. Claro que isso existe, mas a existência é moldada a partir da qualidade da sua forma de enxergar a vida. E o que você acha que você vai atrair quando você olha para esse tipo de problema, para esse tipo de situação? A gente sabe que no fundo é uma coisa muito maior, observa a política. Não existe apenas, claro que existe a discussão de fato da política, esquerda e direita, mas acima de tudo, existe também, temos que ser sinceros, um controle de massa. Então muitas vezes a gente entra nesses lugares e não entende como essas guerras externas estão falando das nossas guerras internas, entende? Muitas vezes a gente vê um acidente que aconteceu numa via, numa avenida, e a gente começa a querer falar daquele acidente como se fosse solucionar alguma coisa, mas no fundo a gente só está propagando a ideia do acidente e não da solução do que está acontecendo, entende? É a tal da frase, me entregue a solução e não apenas mais problemas. E isso fala muito da gente. Não estamos colocando ninguém como vítima, ninguém como culpado. Estamos apenas trazendo o conceito da lei da correspondência para que você possa observar a vida fora. Falamos agora dos conceitos emocionais e como isso reflete na nossa existência, vamos falar um pouco do espiritual. Como tudo que está acima é como tudo que está abaixo. Quando Hermes traz esse conceito que está descrito no Kybalion, essa lei fala exatamente de um conceito do cima voltado para espiritualidade e baixo fisicalidade, matéria, certo? Então, quando a gente vai entender isso, é quando nós somos convidados pelo universo para entender de que tudo que está acima é como tudo que está abaixo. E é quando eu convido você a observar todas as referências espirituais que você tem na sua vida, desde religião, técnica, grupos de estudo, escolas iniciáticas, tudo aquilo que te une e o que realmente você fala, poxa, eu gosto disso, eu gosto desses conceitos para estudar, para desenvolver. Entende que cada um desses conceitos, por mais que chame sua atenção, não está falando apenas daquela parte sua de sentir o prazer em estudar, sentir o prazer em conhecer, muito pelo contrário. Está falando muito mais dos seus conhecimentos que já habitam há muito tempo atrás. Você como espírito, cara, vamos entender um conceito aqui do professor Laércio? Ó, você é este cara aqui encarnado. Na última vida, você foi a Aninha, que estava lá na Inglaterra encarnada, 100 anos atrás. Só que antes da Aninha, você foi o João, que foi lá no Oriente Médio, 100 anos antes da Aninha. E depois, 100 anos antes, você foi um professor chamado Tadeu, numa escola iniciática lá no Oriente, não sei. E antes você foi, talvez, até um padre. Qual desses aqui, onde de fato aqui, nesses 5 lugares, é você? Você, em essência, é esse daqui. Quando você terminou essa encarnação, você volta para essa essência. Depois você vai para essa próxima encarnação
experiencia isso e volta para sua essência. Entende esse movimento natural? E sempre que você volta para essa essência, tudo isso representa aquela sabedoria, tudo aquilo que você já experienciou de diversas vidas. Então, quando você está falando apenas esse conceito que a religião coloca de mentor espiritual, você tem um caboclo, você tem um guardião, você é voltada para Lakshmi, você é voltada para Hanuman, você é voltado muitas vezes para o xamanismo. Não está falando só das suas experiências, aquilo que você gosta, mas muitas vezes está te convidando a refletir porque o seu espírito já sabe de tudo isso. E aí este conceito hermético volta sempre para o lugar de que o que deve perpetuar é a ideia e não a pessoa. E a ideia, quando perpetua, traz vida. E quando a vida perpetua, lhe traz independência, força e poder de ação diante das suas ferramentas de manifestação espiritual. Parece complexo o que eu falei agora, mas observa. Você sabe quem é um seu mentor espiritual? Não, tudo bem. Mas você sabe que você gosta de espiritualidade? Poxa, Daniel, eu adoro o xamanismo. Será que no fundo, não existe algo inconsciente dentro de você que esse espírito, este eu superior, como é tão dito, como é tão chamado, já não conhece e quer trazer para você? Nós vivemos a vida nesse lugar de, poxa, eu vivo enxergando números repetidos, placa de carro com número repetido, horas iguais, coisas que eu penso, daqui a pouco vem a tal da sincronicidade. A sincronicidade já é um grito do seu eu interior. O que representa vai de cada conceito energético espiritual que ali existe. Como você interpreta a vida. Mas entende como a correspondência traz esse conceito de que tudo que está acima também é como que está abaixo? Então, quando você entender que os problemas que você vive não é, na verdade, um tal do você é o coitado, mas do outro lado, como tudo que está acima de você, existe algo por trás. Isso se aplica à manifestação do ser em emocional, mental e, é claro, na sua essência, meu querido, espiritual. Ficou claro? Correspondência maravilhosa, gente. Convido vocês a conhecerem mais sobre a correspondência através também da Lâmina do Mago, como eu já falei para vocês. Quando tiver a oportunidade, espremam dessa força, desse arquétipo, porque ele vai trazer um senso de força, individualidade única que você tem, sem dúvida. E qual é a mensagem final que a correspondência nos traz? Quando algo lhe incomodar ou chamar sua atenção fora, observe, porque isso é um convite para que você possa olhar para dentro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma lei hermética que nós trazemos aqui com muita clareza. Curta, compartilhe, claro, comenta aqui embaixo. Deixa aqui embaixo o que você acredita e como isso reverbera na sua vida, tal da correspondência. E aguarda aí que logo mais teremos mais leis herméticas para que você possa estudar e se aprofundar nelas. Combinado? Beijo!